O sermão hoje é a conexão caiu, e agora? Né? Sério isso, né? Nós estávamos num evento em que, num final de semana, quer dizer, na semana toda com os pastores, e era muito complicado, porque você ia encontrar um monte de gente, o meu celular está ali, mas as pessoas com o seu celular, e a gente andando, você vai me acompanhar aí, né? Para lá um pouquinho. E as pessoas acompanhando, então você vai andando, ergue, faz não sei o que e tal, lá naquela chácara, e o negócio não aparece, você está esperando os pontinhos lá, por quê? A gente tinha e-mails para receber, a gente tinha documentos para mandar, a gente tinha tanta gente conversando com a gente, falando, e lá você com o seu celular andando, procurando. Quando você achava um lugar, né, era uma alegria só, né? Achei aqui, na chácara, um lugar, né? Então, mas eu tive uma complicação, porque eu precisava fazer uma transferência e a capacidade que tinha de sinal ali era péssima. Então, nós tivemos que pegar um carro e ir para outra cidade para tentar encontrar conexão. Essa coisa de conexão, né? Muito sério. E a gente não vive mais hoje sem isso, né? Qualquer lugar. Enquanto eu estava vindo para cá, eu peguei a conexão que tinha no celular, compartilhei com o meu tablet, porque eu precisava ver alguma coisa na mensagem que era importante, que eu não estava nem conseguindo abrir, que é um negócio novo aqui. E ali de dentro eu consegui. Falei, que joia ter conexão. Então, hoje, você pode ter conexão, se estiver tudo bem, em qualquer lugar. E quando eu falo a conexão caiu, eu estou falando exatamente de uma coisa que você entende, mas que Deus quer falar com você e comigo, né? Como é que está? O problema é, por exemplo, eu estava num lugar que não tinha, eu queria ter comunicação, eu fiz qualquer coisa para encontrar a comunicação que eu precisava, eu andei, deixar você sofrer hoje, né, Rubimar? Eu corri para todo lado, tentando, subia, lugares mais altos, longe de árvore, quem sabe aqui eu consigo a antena. A grande questão é na nossa vida espiritual, é que eu estou tão necessitado disso que eu estava andando atrás, e não é por causa de redes sociais, tá bem? Porque eu tenho um computador de mão e tudo eu faço ali, não é só isso, mas o WhatsApp me ajuda muito a falar com vocês e vocês falarem comigo, isso é bênção, é muito bom mesmo, e eu sei que vocês estão sendo abençoados por isso, mas o problema é quando você não liga para isto, né? Quando é uma coisa importante demais e você perdeu a conexão e você deixa para lá, e quando eu estou pensando é de Deus, a gente briga pela conexão do celular, mas nós muitas vezes conseguimos passar sem conexão com Deus, e não sentimos, e não percebemos, e isso é grave. Então vamos relembrar, é muito rápido aqui, porque nós tivemos o pastor Gustavo falando um outro assunto, que tem a ver, mas não era a sequência, na semana passada, aproveitamos que ele estava aqui, são 6 sermões até agora sobre a armadura de Deus, esse é o 7º, e esse relacionado à oração, e eu queria que você, então, relembrasse rapidamente, que até aqui nós aprendemos que nós vivemos numa batalha espiritual, é isso que nós aprendemos, batalha espiritual porque a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra pessoas, e diz que a nossa batalha é contra os poderes das trevas, então você levanta todos os dias, e não é com gente que você está mexendo, apesar de ter gente, e se envolver com gente, por trás de tudo que existe, claro que você não tem que sair vendo demônio nas pessoas, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo, por favor cuide. Um dia um pastor me chamou a atenção, né? Ele falou assim, cuidado, porque você está eu estou com a impressão que você está tentando achar demônio em todo mundo, e você vai achar. Então não é essa a questão, mas é de perceber as artimanhas dele, aí sim, em todas as situações, isso nós precisamos ficar alertas. E essa é uma batalha, quando fala a batalha é espiritual, já que ela é espiritual, é uma batalha que você e eu não podemos vencer. Não tem jeito, não adianta. Só tem um jeito, ele diz, fortaleça-se no Senhor e no seu poder. Aí, então, quando você estiver revestido de Deus e do seu poder, então você pode enfrentar as batalhas e vencer. Agora, além da gente colocar a armadura de Deus, e foi quando eu entrei a falar sobre oração, e foram 3 pregações sobre oração, né? Além da armadura de Deus, ele diz que nós devemos viver uma vida de constante alerta, em oração e em alerta, constantemente. Não basta estar vestido da armadura, como eu tenho citado para vocês. É possível que se alguém estiver com a armadura e armas, deitado, dormindo, o ladrão vem e leva a armadura e usa a arma, né? Dá uma de Davi em Golias, que mata, que depois de derrubá-lo, de dominá-lo,
usa a sua própria arma e o degola. Então existe o perigo de, apesar de você estar com toda a armadura, você não viver uma vida em constante alerta, em oração, e você está desprevenido ou despreocupado, descuidado, e o inimigo ainda usar a sua própria arma para matar você. Foi o que ele tentou fazer com Jesus. A Bíblia diz, ele pegou a arma de Jesus e diz, a Bíblia diz assim, e se Jesus é alguém mais fraco, ele já tinha subido no pináculo e pulado de cima para atender o que a Bíblia diz, o que a arma que Satanás tentou usar contra Jesus. Então o que nós aprendemos? Que a oração, primeiramente, é uma arma vital da batalha. Você precisa entender que enquanto nós estamos vivendo a nossa vida, ela é uma arma vital porque ela é a arma de comunicação, é a arma que você tem para falar com Deus e ouvir Deus e seguir a sua vida, é o autocomando falando com você. Por isso, oração como arma. Depois que oração precisa ser um hábito na sua vida, na minha vida. Jesus tinha o hábito de orar. E ele ensinou uma oração para ser repetitiva, mas de uma forma que nós pudéssemos adquirir um hábito. Quando vocês orarem, ele não disse se vocês orarem, ele disse quando vocês orarem, e ele tinha o hábito, diz que ele tinha o hábito de orar. Uma das coisas mais marcantes do seu ministério, quando ele termina, antes de ir para Deus, ele faz a oração sacerdotal. Interessante, ele termina tudo com oração, e são 2 capítulos falando de como Jesus estava preocupado com seus discípulos, e é ali que ele fala, eu vou enviar outro Consolador. Oração, hábito de oração, diz, se você adquirir o hábito de oração, então você vai ser mais parecido com Jesus, que é o que Jesus faz hoje, é o que o Espírito Santo que habita em você faz por você. Os dois vivem sempre para interceder. Então quando você cria o hábito de oração, além de você estar em relação com o autocomando, falando com Deus, ouvindo Deus e tendo orientação e a bênção de Deus, é um momento que eu acredito que nós somos mais parecidos com Jesus e com Deus, porque Deus Filho, Deus e Espírito Santo vivem sempre para interceder. Eu louvo a Deus pelas irmãs da intercessão. Ela estava aqui agora há pouco, antes de começarmos, indo nesse quadro, mais naquele quadro. Eu vou aproveitar e fazer um convite e uma convocação para os líderes de ministérios e de grupos. Eu gostaria que nós estivéssemos aqui amanhã às 8 horas, às 20 horas. Nós precisamos conversar sobre isso, sobre oração. Então eu queria que você viesse, eu quero ter 30 minutos com vocês amanhã. Por favor, venham e vamos falar sobre isso, mais que falar sobre isso, vamos orar. Nós vamos começar a interceder juntos para a gente criar esse hábito. Já que estamos falando de oração, vamos criar hábitos aqui juntos na igreja, nesse momento, porque já que a segunda era separado para isso, quero convidar você a começarmos a fazer isso. Você já faz na sua casa, você tem seu quarto secreto, mas vem aqui, vamos criar o nosso secreto para conversar com Deus. Por último, falando de oração, eu falei que a oração é a intimidade que Deus planejou para você, porque Ele diz, você pode vir a hora que você quiser na minha presença, e você ouvir, eu vou falar tudo o que você precisa ouvir, eu vou ouvir você também. Então não há nada que você não possa falar comigo. Deus está dizendo assim, você não anda só, você não está só. É uma intimidade que eu planejei, que qualquer hora que você quiser entrar na sala do trono, eu vou parar tudo, se eu posso colocar dessa forma, para atender o meu filho. Então é isso que nós aprendemos. E eu continuo o assunto sobre oração, e a gente vai ler a parábola da videira, pelo menos 10 versículos, para a gente entender a importância de nos mantermos conectados com Jesus Cristo, pela oração. Vamos lá, eu quero que você acompanhe, diz assim, na verdade você pode ler comigo, vamos lá? Vamos juntos? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ouça a palavra de Deus. Preste atenção na palavra de Deus, deixe que Deus fale ao seu coração. Versículo 3, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo
e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Vamos falar juntos? A conexão caiu. Vamos lá de novo? Sério, né? Diz que até o Tiaguinho estava falando, pai, eu quero lá assistir a mensagem, o pastor vai falar sobre a conexão, caiu, deve ser um negócio legal. Você vê, a criança está preocupada com isso, já entende o que é isso. Nesses 10 versículos, por 13 vezes é repetido a ideia de permanecermos ligados em Jesus. Eu disse a ideia porque 12 vezes usa a palavra permanecer, e uma vez fala de estar conectado com Deus. Ligados em Deus, por 13 vezes nos 10 versículos. Você entende a importância que ele está dando isso? Então, a armadura que Jesus preparou para vivermos uma vida vitoriosa, nós aprendemos que é cada peça espiritual que Jesus fez por mim, por você, é o que Jesus fez. A armadura é isso, é cada peça da armadura que Paulo usou também como ilustração. Veja como eles usam coisas para a gente entender. Paulo usa a armadura romana, Jesus usa a videira nesse caso, e Paulo usa exatamente essas peças da armadura romana para dizer assim, existem coisas espirituais que Jesus fez para a sua vida e por minha vida, por isso nós somos chamados a nos revestir de Jesus. E nesses dias nós temos sido chamados para a atenção do Espírito Santo para viver essa vida dessa forma, para você levantar cada manhã, como aquela mãe disse, né? Eu levanto, e antes de levantar, antes de pôr o meu pé no chão, eu estou orando a Deus e falo, Deus, eu quero me revestir de cada peça da armadura de Deus, que Deus preparou para eu viver a vida que o Senhor tem. Então, se eu pudesse resumir para vocês tudo que eu falei nesses dias, o resumo é, todo crente precisa cultivar a sua vida espiritual. Nós aprendemos que tem a armadura, mas nós precisamos cultivar a nossa vida espiritual. E depois, nesses últimos 3, que nós precisamos vigiar atentamente sobre a nossa vida espiritual. Cultivamos a vida e vivemos uma vida de alerta, que é parte de cultivar também. Essa é a ideia para você e para mim. E o texto está falando o quê? Mais uma vez, sobre oração, a importância de nós mantermos uma vida conectada com Jesus, por isso por 13 vezes permaneçam. Eu vou falar de forma negativa para vocês. Que é a forma negativa? Depois, no final, eu transformo em maneira positiva para vocês entenderem. Mas a negativa é para chamar a sua atenção. O que é negativo? 5 perigos de você perder a conexão com Jesus. Você sabe quando está andando com o seu celular, sabe os lugares, tem pontos cegos aqui em Londrina. Sabia que dependendo da operadora, o lugar que você vai, você tem um ponto cego. A grande questão é, quais são os perigos de nós perdermos a conexão? O que você pode fazer que é perigoso? O primeiro perigo de você perder a conexão com Jesus é esse, o perigo de Jesus se afastar de você. O que é que eu estou dizendo? Nós sabemos que Jesus nos ama, vamos falar juntos lá primeiro? O perigo de Jesus se afastar de você ou afastar de mim. Nós temos aprendido que Jesus nos ama, nós temos aprendido que Jesus fez tudo o que nós precisamos para viver uma vida de vitória, nós aprendemos que Deus é Pai, que Jesus nos salvou, que nos libertou, mas é interessante que a nossa vida espiritual, Ele fez tudo o que precisamos, mas mesmo assim, tem coisas que nós precisamos fazer para a gente ficar e usufruir de tudo que Jesus tem para nós. Olha o versículo 4, eu quero que você leia comigo bem forte. Permaneçam em mim e eu. Isso é condição. Jesus fez tudo por você e por mim. Mas ele diz, há uma condição para a sua vida. Isso que eu fiz é preciso que você tenha um comportamento e uma atitude e uma vida no seu dia a dia que você se mantenha conectado a mim. Olha, irmãos, o tempo todo, quando eu estou com esses equipamentos de conexão, se você for no meu escritório, na minha casa, tem vários equipamentos, todos os carregadores deles estão lá.
Você já ficou sem carregador numa viagem? Ou em algum lugar? E aí já não é problema só de conexão, mas pior, você perde todas as conexões, não é? Você perde até o seu sistema de comunicação, não é horrível? Então eu preciso, tudo está à minha disposição, está ali, mas eu preciso pegar, se eu quero aproveitar e usufruir daquele equipamento que eu tenho que ter o carregador e ligá-lo à fonte de energia, e da fonte de energia eu vou poder usufruir dele, porque senão não adianta toda a capacidade, por exemplo, que esse iPad tem aqui, não adianta toda a capacidade dele sem energia. É disso que está dizendo assim, olha, eu fiz tudo que vocês precisam, o papel de vocês é se manterem conectados a mim, permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vocês. Essa é a condição de Jesus. Hebreus 3:12 a 13 diz assim, cuidado, irmãos, olha o alerta, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ele diz, pelo contrário, e a orientação, o cuidado e a orientação que ele está dizendo, encorajem uns aos outros. Quando, irmãos, que nós devemos encorajar uns aos outros? O que o versículo está dizendo? Quando, irmãos? Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Eu vou deixar para amanhã, quem sabe amanhã, eu vou ver o que eu faço. Não, ele diz, encorajem uns aos outros, todos os dias, e começando por agora, é agora, não é amanhã, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Coisas sutis vão acontecer com a sua vida, com a minha vida, que vão tentar afetar o nosso relacionamento com Deus, não é? Nós estamos com problemas de conexão com alguns equipamentos aqui em cima. Nós já temos um desses microfones aqui que não estão funcionando, porque eles começam, alguma coisa está acontecendo que está interferindo, aí eu não consigo falar, não consigo ouvir, o barulho no ouvido, então essas são questões que, muitas vezes é isso que nós nos colocamos em lugares, ou fazemos coisas com a nossa vida, que atrapalham a ligação com Deus, e ouvir Deus, entender Deus, e que vão nos distanciando. Ele diz que tem coisas que nós fazemos que vão nos distanciando, e eu pensei em duas coisas aqui. Primeiro, fala, cuidado com a sua vida. Em outras palavras, preste atenção na sua vida. Veja como você conduz. Veja o que você está fazendo. Isso está te aproximando de Deus. Está fazendo você amar mais a Deus, desejar mais a Deus. Isso tem a ver com o seu pensamento, com a sua fala, com comportamentos. Mas segundo, ele fala assim, cuida dos seus relacionamentos. Porque o que ele está dizendo? Se encontrem irmãos que abençoem você. E não é de vez em quando. Por isso que é um grande problema. Nós temos oferecido o culto para você, e oferecemos grupos para você, porque a ideia é o seguinte, você ouve esse sermão, depois você vai lá conversar sobre isto. Eu tenho colocado aqui, tem um que fala e todos ouvem, mas quando vai no grupo, todos falam e um ouve, porque você vai dizer quais são as implicações para a sua vida. Quer dizer, procurem pessoas que sejam relacionamentos saudáveis, que abençoem você, que acrescente na sua vida. Ele está dizendo, o perigo de afastar de Jesus é o que nós permitimos que entre na nossa vida, no nosso dia a dia, e nós deixamos de cuidar da vida e de cuidar dos relacionamentos. Esse texto está dizendo, cuide do seu coração, cuide das suas amizades, se você quer ter uma boa conexão com Jesus. Permaneçam em mim, ele diz. O segundo perigo de você perder a conexão com Jesus, fale comigo, é o perigo de você tornar-se, vamos falar juntos? O perigo de você tornar-se infrutífero. É interessante isso. O texto inicia dizendo lá, no primeiro versículo, Deus é agricultor, que Jesus é a videira, e que nós somos os ramos. Em outras palavras, Deus é agricultor, Jesus é o tronco do pé de uva que nós conhecemos, e eu e você somos os galhos desse pé de uva. E o exemplo de um pé de uva foi o que Jesus usou para nos ensinar de forma clara a importância de viver uma vida ligada a Ele. Eu acho que muitos de nós conhecemos uva. Quem é que não teve um pé de uva no quintal, ou que não conheceu o pé de uva? E olha o versículo 4, vamos ler novamente, juntos e com ênfase no amarelo. Vamos ler, permaneçam em mim, vamos juntos? Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Ele diz, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. E o versículo 8, não sei se está ali, mas ele diz assim, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Desliga o galho do tronco e ele vai perder a sua capacidade.
Nós não fomos salvos, e esse que é falando em vida frutífera ou infrutífera, a gente não foi salvo para ser enfeite. O grande problema é quando nós achamos que fomos salvos para ser enfeite. Jesus, quando chegou numa planta e ela estava muito bonita, que a gente tem uma, né? Jesus chega lá numa figueira, né? A gente tem cuidado dela, sempre vai lá para fora e volta, né? Já vi criança carregar esse vaso e mulher carregar esse vaso. É um pessoal corajoso, pesado, né, Jaqueline? Tá. Então, Jesus passa por aquela figueira e ela está linda. Mas Jesus não está preocupado que ela esteja linda. Qual é o objetivo dela? Ele já chega e diz, cadê os frutos? Aqui não é árvore de fruto, mas imagine que seja. Onde está o fruto? Não, não tem fruto, Jesus. Se não tem fruto, então ele diz, qual é a função dela estar aí? E ela seca, então manda secar. E quem sabe, pelo menos morta, sirva para alguma coisa. No caso da videira. Então, o que ela está dizendo assim, nós não fomos criados para ficar sendo enfeite, ou para vivermos para nós mesmos, como aquela figueira estava vivendo, linda, bonita, frondosa para todo, nossa, que bonita, mas ele diz, não tem o que é principal, que são frutos. E 3 coisas nesses 2 versículos, 4 e 8, que eu li para vocês, que são bem claros, que eu quero repetir para você, enfatizar, diz assim, que Deus, o nosso Pai, é glorificado quando damos fruto. Amém, irmãos? E são frutos, o segundo que são os frutos em nossa vida, e através da nossa vida que autentica sermos discípulos. Quando Jesus olha para a gente, é verdadeiro discípulo? É. Como? Pelos frutos. Os frutos na minha vida e através da minha vida que me autentica ser chamado de discípulo de Jesus. É o que o versículo diz. Nisto conhecerão que são. E a terceira coisa é que os frutos são a razão de existir do galho. A uva, interessante, ela não nasce no tronco. Você não vai encontrar uva no tronco. Jesus poderia ter feito isso e falar, já que os galhos podem falhar, porque você pode ver, eu não estou trabalhando essa ideia hoje, Jesus diz que vai para a uva, e olha, ele diz que os galhos que não produzem, ele vai lá e corta. E aqueles que produzem, ele poda para dar muito mais. É interessante demais, vale a pena. Eu queria sugerir que você entrasse lá no YouTube e pesquisasse e visse algum vídeo mostrando essa poda da uva. Então, mas nós não vamos trabalhar isso. Mas então, a uva não vai nascer no tronco, ela vai nascer no galho. Jesus poderia ter planejado, não, para funcionar bem, o galho pode falhar, eu vou fazer nascer no tronco, e se ele falhar, pelo menos, não. Jesus planejou assim, a minha igreja vai ser constituída dessa forma, o pai que cultiva, que cuida, que poda, e que faz tudo acontecer na vida dela, eu que sou o filho que alimento essa igreja, essa vida, mas os galhos que são você e eu que vão frutificar. Ele planejou dessa forma, a minha vida e a sua vida é que deveriam dar frutos. Então você acha que nós temos escolha de sermos ou não sermos produtivos na nossa vida cristã? É uma das coisas que eu tenho batido muito na sua vida. Perguntado primeiro, olhe para a sua vida, o quanto você é diferente de ontem, o quanto você é diferente da semana passada, o quanto você, primeiro pensando na sua vida pessoal, o quanto você tem crescido espiritualmente. Fruto do Espírito, é a qualidade de Cristo, a qualidade do Espírito em você. Ser mais parecido com Jesus, quanto você é mais. Essa é a primeira coisa do fruto. A segunda do fruto é que a videira produz uva. Então, um discípulo produz discípulos. A segunda coisa é olhar atrás de mim ou do meu lado, quem são as pessoas que me seguem. Quais são as pessoas que nós estamos investindo na nossa vida? O perigo de não estar conectado é que a gente se torne uma pessoa infrutífera e nós achamos que estar só bonito está bem. E Jesus não quer assim. Jesus não quer assim. Repense a sua vida com Jesus. E a pergunta que você deveria fazer a você mesmo é, como é que estão os frutos em minha vida? Como estão? Onde estão? Aliste isso para você. Pense sobre isso. Terceiro perigo de você perder a conexão com Jesus. Vamos falar juntos? Qual é? O perigo de você morrer espiritualmente. Está claro isso? Quantos de vocês aqui não adoram ganhar um buquê? As mulheres, né? As mulheres. Se algum homem gostar disso, depois a gente precisa dar uma conversa séria. Tá bem? Depois você vem aqui, depois a gente vai falar. Né? Está muito complicado isso hoje em dia, né? Mas tá bom, quantas irmãs gostam de ganhar um buquê? Né? É demais.
Eu já dei buquê, eu já vi minha esposa ganhar cada buquê de flor, que é a coisa mais linda, que é quase capaz da gente ajoelhar e orar, Senhor, não deixa morrer essa coisa linda, né? Mas o que acontece depois de alguns dias, apesar de ser tão lindo, e eles fizeram até algum processo lá, para ele manter por mais tempo, como aqueles galhos não estão ligados no tronco, você sabe que vai murchar e vai morrer, vai secar, se são flores elas vão cair, as folhas vão cair, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Veja só o versículo 6, Jesus diz assim, vamos ler juntos? Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. A minha ênfase está na palavra seca. Tais ramos são apanhados, lançados, depois é a segunda parte. Então, apesar do buquê de flores ser uma coisa linda, logo ele vai perder o seu vigor, logo vai perder a sua beleza, logo vai deixar de ser atraente. E Jesus está alertando, se você não cuidar de manter a sua vida diariamente ligada a mim, ele diz, você vai perder o contato com a seiva que alimenta, a vida que alimenta. Então a conexão que eu tenho da energia com a fonte, se eu não estiver ligado, ele diz, você vai perder e a sua vida vai secar espiritualmente. Quantas pessoas você conhece que já secaram e perderam a sede, perderam a fome de Deus? Quem sabe você está num processo de secar. Você veio arrastado aqui. Você está ouvindo arrastado aqui. Você não veio porque deseja, veio porque é o quem te trouxe. Ainda bem que veio. Mas essa manhã eu queria que você parasse no seu coração e dissesse assim, Jesus, cura o meu coração. Amém, irmãos? Diga isso, cura a minha vida. Eu preciso ter essa sede e fome, você está ouvindo isso de mim, eu não posso secar espiritualmente. Irmãos, vocês não vão me ver fazer malabarismo aqui, nem criar projetos para atrair você. De verdade, prepare por isso. Se for isso, procure outra igreja mesmo, não vou fazer. De verdade. Se Jesus não avivar a sua vida, se você não tiver uma experiência profunda com essa palavra, com Ele, e a sua vida ser tão impactante que as pessoas que chegarem perto de você falam, não, eu quero essa vida, eu quero viver assim, não tem o que eu possa fazer por vocês, para que vocês possam ser diferentes. Eu louvo porque você está aqui, mas queria chamar a sua atenção, preste atenção nisso. Jesus está chamando você para viver uma vida conectada com Ele, uma vida abundante. Quantas pessoas estão secando, quem sabe você está no caminho, nesse caminho de secar espiritualmente. Preste atenção. Pessoas que perderam o interesse pela casa de Deus, pessoas que perderam o interesse pelas coisas de Deus, a chama se apagou nos seus corações, porque eles perderam a conexão com Deus. Então ler a palavra, meditar na palavra, falar em oração dói, ter tempo de oração dá desespero. Eu espero que vocês que eu convidei para amanhã não tenham desespero. Meu Deus, o pastor chamou a gente para orar meia hora, e agora o que eu vou fazer? Espero que não. Espero que você venha aqui para nós gastarmos um tempo para você clamar pelas pessoas do seu grupo, para nós clamarmos por você. Eu estou orando todos os dias pedindo avivamento na sua vida, avivamento para cada um de nós. Só o avivamento de Deus pode fazer isso em nós, e avivamento significa uma vida que permanece, uma vida que é conectada, uma vida que não está tentando viver sem Jesus, uma vida que não está tentando dar o seu jeito. Eu vivo conectado, Jesus é minha fonte, Jesus é minha força, Jesus é minha esperança, Jesus é a minha alegria. Amém? Eu queria dizer para vocês o seguinte, antes de subir aqui, que Deus pode curar o seu coração enquanto você está ouvindo a palavra, mas eu não estou falando só espiritualmente. Deus pode curar as suas emoções, Deus pode curar a sua vida física nesse momento. Eu creio nisso, Ele está presente aqui. Então, enquanto você está ouvindo a palavra, se você precisa de cura emocional, se você precisa de cura espiritual, se você precisa de cura física, a palavra de Deus é viva, ela é alimento, ela penetra no seu coração. Ele cura você agora. O seu casamento precisa de cura, Ele cura você agora. O seu filho, a sua família precisa de libertação, de restauração, Ele faz isso agora. Creia nisto. Isso não é chavão, é o poder de Deus que habita em nós. É o poder de Deus da palavra, é a palavra de poder, que penetra nos lugares mais profundos da nossa vida e cumpre o que ela tem que cumprir. Então que a palavra cure a sua alma e o seu coração e que você reviva. Jesus foi excluído da vida dessas pessoas
por causa de decisões e comportamentos. E eu queria dizer para você, não exclua Jesus com as suas decisões e o seu comportamento, para que você tenha uma vida abundante. Quarto perigo de você perder a conexão com Jesus, vamos falar juntos? É o perigo de você perder a utilidade. Interessante que Jesus fala muito sério sobre ter uma vida cristã útil, né? Uma vida cristã útil. Nossa, eu estou desafiando tanto vocês a focarem naquilo que é útil e importante na nossa igreja. Tenho falado que o que Deus tem me mostrado, e é o que está acontecendo no mundo, chamado igreja simples, igreja descomplicada, que a gente está voltado para 3 relacionamentos só, que é o relacionamento com Deus, que é a nossa intimidade com Ele, que é o nosso relacionamento com os irmãos, que é a nossa interdependência que precisamos ter, e o nosso relacionamento com o mundo. A gente avalia a nossa vida desse jeito. E eu tenho desafiado a vocês, tenham uma vida útil. E eu vejo constantemente, parece que nós estamos querendo fazer o que sempre fizemos. Em nome de Jesus, eu queria pedir que vocês acordassem, que você olhasse nisso, como está a sua intimidade com Jesus. Como é que está? Né? Isso é que nós precisamos ver. Aí você é um bom discípulo. Como está o seu relacionamento com os irmãos que nós falamos ali? Cuide uns dos outros todos os dias. O grupo é para isso. É para a gente cuidar de uns dos outros. Mas também tenha relacionamentos com propósito. Cadê as pessoas que Jesus tem colocado o peso no seu coração para você tocar? O reino de Jesus se multiplica, que é isso que nós estamos trabalhando. Você vai ouvir isso através da multiplicação da sua vida, daquilo que Deus te deu. É assim que vai. Então, quando eu falo de multiplicar como discípulo, de frutificar quem é você? Jesus te chamou? A Bíblia diz que quando nós somos comprados por Jesus, agora a vida de Cristo está em nós. E essa vida é o bom perfume dele. Então nós vamos todos os dias com as pessoas que encontrar, ser bênçãos para ela, para essas pessoas. Por isso que quando você toca alguém com um casamento estourado, né? O casamento é restaurado, por quê? Uma família é restaurada, ou pessoas com problemas em todas as áreas, recebe a orientação sua e a vida dele é restaurada por causa de Cristo em você. Então, o perigo é de nós perdermos utilidade, nós sermos pessoas da igreja, mas que a nossa vida não cheira e nem fede. Eu acho que fede porque a Bíblia diz que nós precisamos ser o bom perfume de Cristo. Alguns podem chegar a algum lugar e a pessoa fala, meu Deus, eu não quero ser crente desse jeito nunca na minha vida. Não é verdade? Você já ouviu isso? Ou aqueles que nunca falam que são cristãos, porque se ele falar, ele vai ter que mudar o jeito dele ser lá. Estava pensando em uma das nossas pastoras, que ela é pastora e também uma professora na rede pública. Pastora, hoje de manhã eu estava lembrando dela, eu pensei, que coisa difícil. Porque é até fácil algumas vezes, se você quiser se esconder na igreja, mas onde você trabalha todos os dias, saber que você está cuidando daquelas crianças, relacionando com aqueles funcionários, e ao mesmo tempo ainda você é a pastora, você está num aquário e as pessoas estão olhando a sua vida. Essa vida ela é útil mesmo? Ela está causando o que na vida das pessoas? Ou está fazendo mal para as pessoas? Muito sério isso. E é assim que você vive, todos os dias. E Jesus fala assim, quando fala de utilidade, Jesus usou 2 exemplos lá. Sal e luz. Ele falou assim, vocês, uma vez que foram comprados por mim, vocês são sal e luz desse mundo. E ele estava falando sobre essa questão de utilidade. Ele falou, se você é um sal sem sabor, ou se você é uma luz que é escondida, que é colocada debaixo da cama, não serve para nada. Perdeu o sentido. Então não basta ser sal e não basta ser luz. Sal tem que ter sabor e luz tem que colocar no lugar certo. É isso que Jesus está dizendo. E sobre a videira é a mesma coisa. Uma vida de utilidade. Uma vida cristã morna. E que você vive de qualquer maneira não serve. Veja o versículo 6. Vamos ler juntos lá. E ênfase no amarelo. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. E tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Sabe uma coisa que eu descobri sobre a videira? Se você ler no Velho Testamento, você vai encontrar uma coisa que Deus estava dizendo assim, se a videira perder o sentido da produtividade que ela deve ter, ele falou, ela não serve para mais nada. E quantos de vocês conhecem peroba aqui, essa madeira peroba? Levanta a mão para mim.
várias pessoas. Nós descobrimos esses dias que o nosso telhado aqui da creche, que foram mexer, né, naquela campanha, Mari, não precisou mexer na madeira porque era peroba, né? Então, não tem cupim, não mexe nela, a madeira permanece do mesmo jeito quando ela foi colocada lá. É uma madeira. Nós tínhamos isso na nossa chácara, meu pai, e ele gostava, tinha aquele pé, nós tomamos muito café, almoçamos naquele lugar, e quando eu viajo para todo lugar, uma das coisas que eu faço, né, menos de avião, que não dá, né, mas de carro, né, eu fico tentando identificar o que é peroba na estrada, e é uma madeira que eles estão tentando preservar no Brasil. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte, quando Jesus está falando sobre a videira que morre e perde o seu sentido, e que não serve para nada, pelo seguinte, porque ela é como se fosse um cipó, certo? Então, se você pega a peroba, mesmo depois de morta, você mata essa, derruba, e você vai fazer bancos, você vai fazer mesas, cadeiras, você vai construir casas, muitas casas foram construídas assim, você vai construir pisos, você vai construir suporte de telhados, né, e telhados, com aquela madeira, você vai fazer entalhes, você vai fazer obras lindas demais com essa madeira, pode fazer qualquer coisa. Pega um cipó seco, e ele falou assim, só resta uma coisa para ele, queimar. Não tem o que fazer. Não serve para fazer nada. Jesus está dizendo para você e a mim nesta manhã, se você tiver uma vida sem utilidade, ou se você secar na sua vida, falou assim, não tem o que fazer com você, não serve para nada, porque tem madeira que serve, mas se nós deixarmos secar a nossa vida espiritual, sem conexão com Jesus, só serve para ser lançado e queimado. O sal diz que sem sabor serve para ser pisado, jogado. Imagine quantas pessoas não são pisadas pela vida, pelo jeito que viveram. Nem carvão dá para fazer, né? Porque ainda a gente faz. A sua vida e a minha vida só terão utilidade se nós nos mantivermos ligados em Jesus. Ele diz mais uma vez e por 13 vezes, permaneçam em mim. O quinto e último, tá? Quinto e último. O perigo de você perder a conexão com Jesus, vamos falar juntos, o perigo de Deus não ouvir mais as suas orações. Nós vivemos em dias que baratearam o evangelho, baratearam a igreja, estão confundindo a igreja de Jesus, e as pessoas estão sendo ensinadas a barganhar com Deus, a comprar Deus, a fazer coisas para Deus para tentar conseguir favores de Deus. Mas só que assim, é mais sério do que conseguir favor, porque a ideia é mais complicada. Nesses últimos dias, Deus se tornou servo das pessoas. Eu já fiz a minha parte. Agora você vai fazer a sua. Quando que uma obra pode chegar para o seu Criador e dizer assim, encará-lo frente a frente e dizer, eu já fiz, agora você faz? Nossa, que fé, né? Fé mesmo? O que é que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que há uma condição para ele ouvir a nossa oração. Leia comigo, versículo 7. Se vocês, começa com se, vamos juntos? Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, o que acontece? Pedirão o que vocês quiserem. Eu acho que, e você fala, nossa, Deus foi ousado aí, né? Porque Deus é Deus, né? Ele não está dizendo assim, eu vou dar algumas coisas que você quiser. Você precisa entender isso. Deus não tem limite no que Ele pode dar a você. Você ouviu isso? E isso não é uma tradução errada. É isso mesmo que Ele está dizendo. Se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, quer dizer, se você estiver ligado a mim, e se você for comprometido com a minha santidade, Ele está dizendo assim, não há nada que você não peça, que eu vou dizer assim, não vou poder te dar isto. O que você pedir, eu darei a você. O que você pedir, eu darei a você. É condicional para nós, se nós dependemos. Agora, por que é que Jesus não ouve quando a gente não está conectado com Ele? Olha, Isaías 1:15 e 16. Se você achar que eu interpretei mal, veja assim, quando vocês estenderem as mãos em oração, eu esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que vocês multipliquem as suas orações, eu não as escutarei. Você entende?
Você tem acesso à presença de Deus a qualquer momento. Nós temos. Ele diz, eu quero que você venha. Mas se você estiver desconectado de mim, desconectado da minha palavra e aparecer lá de qualquer maneira, pensando, os seus pedidos são perigosos demais, ele está dizendo. Então, eu não quero a sua presença, eu não vou ouvir, mesmo que você multiplique as suas orações, eu não vou escutar. As suas mãos estão cheias de sangue, ele está dizendo. Olha, não tem nada a ver com a palavra, né? Eita. Vamos lá. Versículo 16. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal. E ele diz, faça o bem. De novo, conexão com Jesus e obediência à sua palavra. Então, uma vida afastada e desligada de Deus está propensa a todo tipo de maldade e pecado. Por isso também o nosso pecado nos afasta de Deus, nos separa de Deus. Os nossos pedidos vão ser errados. As nossas intenções serão ruins. Por isso que ele não nos ouve, eu não vou ouvir você. Mas se você estiver conectado a mim, eu ouvirei e atenderei tudo que você quer. Vamos falar juntos? A conexão caiu. E agora? Versículo 5, para a gente terminar. Vamos juntos? Eu sou, bem forte, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, ele dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Você conseguiu entender a gravidade de uma vida diária que coloca Jesus em segundo plano? Você entendeu isso? Você entendeu a gravidade de uma vida cristã que não é cultivada diariamente? No nosso encontro de líderes, dos pastores do Brasil, nós tivemos um pastor chamado Pezzini, que disse que a oração, ele usou esse texto, ele pregou, e eu estou usando só esse título aqui. Diz que a oração é a chave da permanência em Jesus. Jesus disse, permaneçam por 13 vezes em mim, e eu permanecerei em vocês. Vamos ficar em pé. Vamos inverter esse sermão agora. Eu falei de forma negativa, os perigos, mas esse sermão poderia ser da seguinte forma, e eu quero que você repita comigo. A bênção, vamos falar junto? A bênção de permanecer em Jesus. O que é? Primeiramente, qual é a bênção? Jesus irá permanecer em você. Jesus irá permanecer em você. Eu coloquei 2 vezes lá. Com você e em você. É ao contrário daquele lá. Se você se afastar de mim, eu afasto de você. Qual é a bênção? Jesus vai permanecer com você. Qual a segunda bênção de permanecer em Jesus? Deus irá limpá-lo para que você tenha uma vida de muitos frutos. Você não escolhe frutificar. Você não escolhe dar frutos. Deus é que capacita você a dar frutos. Terceiro, a bênção. Ele manterá a chama da vida do Espírito acesa em você. Amém, irmãos? Não uma vida seca e morta. Quarto, Jesus tornará sua vida útil espiritualmente. Jesus pode me levar agora. Eu me sinto útil. Sou feliz em servir. Feliz em fazer o que estou fazendo. Tenho pedido cada dia mais, a minha oração, me dá a visão da tua vontade. Paixão do seu coração. Habilidade do teu espírito para eu fazer a sua obra. Esse é o meu pedido sempre. Estou em paz. Se Jesus me levar agora, estaria com Ele. Diretamente, em paz no meu coração, de cumprir aquilo que Ele me chamou para fazer. Minha vida é útil. Meus encontros com vocês, vocês me conhecem. Nenhum de vocês tem nada para falar sobre a minha vida, vocês sabem disto. Vocês se encontram comigo, é utilidade, vocês vão ouvir de Jesus, vocês não vão ouvir palavras frívolas. Vocês não vão ver mentira. Nós não vamos perder tempo com o que não vale. Nós vamos aproveitar aquele tempo da melhor maneira possível. Jesus te diz, eu vou tornar a sua vida numa vida útil. Em último lugar, todas as suas orações, vamos falar juntos? Todas as suas orações serão ouvidas. Você quer que a sua oração seja ouvida? Amém? Queridos, você pode achar que o que você está pedindo para Deus é grande demais. E Deus fala, pode pedir mais. Você ouviu isso? Senhor, mas isso aqui, ele falou, pode pedir, não tenha medo. Ele diz, eu vou pedir, eu vou dar tudo o que você me pedir. Será que não é por isso que suas orações têm sido interrompidas? Não têm sido ouvidas? Ele está dizendo, permaneça em mim, nas minhas palavras,
e eu vou atender o seu coração. Vou atender a sua vontade. Amém? Então, você pode ver que embaixo eu disse, a conexão voltou. Amém? A conexão voltou com Jesus. As bênçãos dele estão para a sua vida. Aproveite isso da melhor maneira possível.